Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E hoje à noite a nossa meditação aqui nesse versículo é um chamado para a gente confiar no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é um versículo que eu acredito que você conhece bem, você já deve ter passado por ele diversas vezes, mas você pode talvez até ter memorizado esse versículo, mas é tão interessante para a gente poder meditar e aplicar ele na nossa vida também, relembrar desse princípio. Então, Hebreus 11, versículo 6, na atualizada, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Nesse versículo, eu acho que dá para a gente tirar dois elementos bem importantes aqui, bem práticos para a nossa vida cristã. E eu não sei o quanto você já parou para pensar a respeito disso, mas cada vez que eu penso sobre a fé, uma coisa que cada vez mais fica bem vívido para mim é que fé não é uma coisa natural para a gente. E talvez você pode dizer, poxa, Rodrigo, você não gastou muito cérebro para chegar nessa conclusão, né? Talvez você trabalhou durante todo o dia, teve várias responsabilidades, várias dificuldades, estava ansiando para chegar esse tempo, para estar com a sua família, se organizou para esse tempo juntos, para ouvir da palavra de Deus, e você ouve eu falando algo tão simples assim: fé não é uma coisa natural para nós. Mas é interessante porque isso é uma grande verdade. A nossa tendência natural é a dúvida. A nossa tendência natural é o medo. Nós somos muito mais inclinados para aquelas coisas que nos levam a nos distanciar do que deveria ser a nossa fé em Deus, nossa confiança no Senhor. Nós somos muito mais inclinados, por exemplo, para viver com base nas experiências que a gente adquire, naquilo que eu sei, naquilo que eu controlo, naquilo que eu estou dominando nas situações. Eu sou muito mais inclinado, né? Nós somos muito mais inclinados a deixar a nossa mente, ela fica cheia de pensamentos e se, tanto quanto você vai dormir, quanto você acorda de manhã, mas e se isso acontecer? E se cair um avião na minha casa? E se meu carro bater? E se meu filho se machucar? E se minha esposa? E se meu marido? E aí nós temos uma multidão de sis enchendo a nossa mente. Isso é o que é natural. Ter uma atitude de questionar por que outros têm aquilo que nós não temos é natural. Desejar talvez ser mais inteligente, mais bonito, mais poderoso, é o que vem naturalmente. Buscar nesse mundo a paz que somente a gente pode encontrar em Deus é natural. Dar lugar para a ansiedade, dar lugar para o desânimo, para a depressão, para o desespero, é o natural. Por causa do quê? Da questão do nosso coração ter sido afetado pela queda de Adão. Então, nos enchermos de preocupações, ficar cheios de preocupações, né, de nos enchermos de atividades, de responsabilidades, é o que vem naturalmente. A fé não é uma coisa natural. E essa é a primeira coisa que eu acho que a gente pode aprender, especialmente desse versículo. Que Deus, sendo tão bom conosco, tão cheio de graça e de misericórdia, o que Ele faz? Ele concede a fé para que a gente possa crer nele. Se a fé não é algo que eu tenho intrinsecamente dentro do meu coração, a Bíblia fala que Deus, Ele me dá a fé. Já parou para pensar? Efésios 2, versículo 8 e 9, um outro versículo muito conhecido, fala que a fé, ela é o quê? Ela é um presente de Deus, é um dom de Deus, não vem de obras, não vem dos meus recursos, das minhas habilidades, do meu conhecimento, não é algo natural. Fé é um dom, é um presente de Deus, é algo que vem diretamente do Senhor para o nosso coração que está lá vazio da nossa confiança em Deus. Então não tem nada que seja mais antinatural
para nós como seres humanos, algo mais simplista, mais necessário para o nosso coração afetado pelo pecado do que justamente a nossa fé em Deus. Então essa é a primeira coisa, a fé ela é um presente de Deus para nós. Deus é quem nos dá a fé. Então é verdade que nós exercemos talvez fé em diversas coisas, em nossas lutas, mas nós temos uma tendência para procurar manter uma distância segura de Deus. Temos uma relutância de nos aproximarmos do Senhor. Talvez porque a gente não vê a Deus. Talvez porque quando você vê as promessas dele são tão grandiosas que até parece impossível de ser cumprido. Olha, Deus está dizendo isso, mas isso é tão grande. E eu lembro quando Jesus fala com os discípulos e ele desafia eles a justamente crer em Deus, no Evangelho de Marcos, ele diz, para Deus não há impossíveis. Por quê? Porque Deus não tem limitações. E talvez é isso que nos deixa apreensivos de nos aproximar de Deus. Então Deus vem e faz o quê? Ele é quem nos dá a condição. Ele nos dá a capacitação para a gente conseguir primeiramente confiar nele, crer nele. Ele nos chama para confiar nele. Então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente aprende de Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus, mas Deus sendo tão bom conosco, ele mesmo nos dá a fé para que a gente possa se aproximar dele. E aí ele diz o quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Primeira coisa básica, você precisa confiar em Deus, naquilo que ele diz, naquilo que ele nos ensina, naquilo que ele nos desafia. Precisamos verdadeiramente confiar no Senhor e ele mesmo nos dá essa condição para fazermos isso. E a segunda coisa que a gente aprende aqui, ele diz, e se torna galardoador dos que o buscam. Deus é incrível que ele é tão grandioso, tão majestoso, que ele não somente nos dá a fé, e ainda nos recompensa por confiarmos nele. Ou seja, o que Hebreus está nos dizendo aqui, o que o escritor está nos ensinando? Deus, ele age nas situações da nossa vida. Ele não somente nos dá a fé, mas ele nos dá os recursos para a gente poder exercer a fé também. Ele nos dá o treinamento necessário para nos estimularmos a desenvolver essa nossa fé. Ou seja, em todo lugar onde você estiver, os nossos relacionamentos diários, Deus ele usa todas as circunstâncias, todas as situações, seja em casa, no trabalho, nos nossos estudos, nossos compromissos, nossas reuniões, em cada situação, nosso casamento, tudo isso é para nos moldar, para nos ensinar a nos submeter e nos transformar em pessoas que realmente baseiam a sua vida naquela confiança radical de que Deus realmente existe e que Ele verdadeiramente nos recompensa quando nós buscamos Ele. Já pensou isso? Deus, Ele mesmo, nos recompensa quando nós depositamos a nossa fé nele, fé que Ele dá para nós, e ainda assim Ele nos abençoa e nos enriquece, nos agracia com a sua própria bondade em nossas vidas. Então, qual é o desafio que eu acredito que a gente pode aplicar de Hebreus capítulo 10, versículo 6? A próxima vez que você se deparar com o inesperado, talvez uma situação de dificuldade que você não quer enfrentar, lembre-se que é justamente nessa situação, é esse momento, não significa que Deus ele abandonou você, que Deus esqueceu de você. De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 6, é justamente o contrário. É nesse momento que Ele está mais próximo de você. Eu tenho visto muitas pessoas lendo esse versículo e dá a impressão de que é um versículo de medo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e se aproximar de Deus. E será que eu tenho a fé necessária para chegar até Deus? Não é isso, ele está dizendo o contrário. É impossível você chegar para Deus e por isso Deus já te deu
E por isso Deus também te recompensa. Então, quando você está em situações de grande desafio, é nesse momento que Deus está mais próximo de você. E Deus sempre está realizando em você algo bom. Você pode dizer amém por isso? Deus, ele sempre está fazendo algo bom. Deus, então, ele nos chama para confiar nele e em seguida ele trabalha com zelo para nos transformar em pessoas que realmente vivem pela fé. E Deus, irmãos, é Ele quem dá todo o acabamento. Tem uma ilustração que eu penso quando eu leio esse versículo, eu sempre lembro de Lucas, do Lucas, nosso filho, e quando ele era menorzinho, a gente dava banho nele, na hora de secar ele fugia. Na hora de secar ele, tinha que vestir a roupa e ele gostava de fugir, dar no pé. Queria correr pela casa e dava risada e eu tinha que ir lá e segurar, o Acélio tinha que segurar ele pelo braço para que ele não fugisse. Terminar de secar ele, poder vestir a roupa nele sempre atento porque ele estava esperando o momento certo de escapar. Irmãos, fé pode não ser algo natural, mas Deus ele não vai te largar. Deus ele não vai te soltar até que ele tenha nos moldado em homens e mulheres que realmente creem nele, que não tem dúvidas de quem ele é. Ele vai trabalhar em nossas vidas, ele vai usar as circunstâncias na fé que ele já deu para nós, para a gente poder crescer e ser mais fortes e sermos mais dedicados ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a exercer fé. E lembrar que Ele está até mesmo usando as circunstâncias para a gente crescer nessa fé, crescer e ser moldados mais e mais para estar perto do Senhor, confiando nele de todo o nosso coração. Não por ser uma coisa natural, mas justamente por ser algo completamente sobrenatural, algo que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude agora a orar pelos pedidos que nós vamos orar e sermos gratos a Deus por saber que Ele está agindo até mesmo em cada uma dessas nossas necessidades. Querido Deus, obrigado por esse versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Obrigado a Deus pela fé que o Senhor nos dá de forma tão graciosa, de forma tão bondosa, em que nós não temos nenhum recurso que poderíamos comprar, adquirir, desenvolver, se não fosse pela sua única e completa bondade conosco. Algo que o Senhor dá de modo completo e integral para cada um dos seus filhos. Pedimos a Deus nesse momento, agradecidos, para que o Senhor nos ajude a exercer e desenvolver a nossa fé, olhando as circunstâncias que estão à nossa volta como oportunidades do Senhor, para sermos desafiados a praticar a nossa fé, confiando no seu cuidado, na sua presença, na sua proteção, na sua resposta em cada uma das situações da nossa vida, seja elas quais forem. E é por isso que oramos agradecidos em nome do nosso maravilhoso, nosso bendito, nosso Salvador Jesus. Amém.